A gente segue falando sobre o legado do Papa Francisco. Um dos aspectos mais marcantes do seu pontificado foram os 2 jubileus que ele conduziu e que marcaram profundamente a Igreja e o mundo. Francisco foi o líder que proclamou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia em 2015 e o Jubileu da Esperança em 2025, que está em andamento. Ambos foram momentos de profunda renovação espiritual para a Igreja e para todos os cristãos. E é sobre isso que a gente continua aqui, essa nossa conversa, e eu quero entender um pouco mais. Sei que o Alan já começou a falar lá com o Padre Inácio, eu quero ouvir de vocês também. Como que o Papa Francisco colocou na prática os ensinamentos sobre misericórdia, especialmente ali naquele ano de jubileu em que ele chamou nossa atenção para esse assunto? Eu acredito, Ilvi, que se faz necessário nós compreendermos o contexto em que Francisco inicia o seu pontificado, né? Com feridas profundas, né? Do contexto eclesial, e ele inicia o seu pontificado convocando toda a igreja a olhar para Deus como esse Pai cheio de misericórdia. E tem uma frase, né, desse ano da misericórdia, quando ele diz assim: Deus não se cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão a Deus. E isso ele coloca porque muitas vezes nós desistimos, né? Diante dos nossos pecados, diante das nossas fragilidades, nós desistimos de recorrer a essa misericórdia de Deus que nos renova, que sara, que cura as nossas feridas. Então, o Papa Francisco nos convoca a olhar para Deus, dizendo: olha, não importa o nosso pecado, maior do que ele é a graça de Deus, é a misericórdia do Pai. E isso foi muito importante porque o pontificado dele foi marcado com esse intuito de curar feridas, né? A ferida da guerra, da pobreza, né? De tantas coisas que atingem e fazem a humanidade sofrer. Então, eu acredito que isso é muito, muito bonito, né? Não só nas palavras, mas nos gestos de Francisco. E nesses gestos, porque Francisco, pela sua formação jesuíta, ele não era de discursos longos. Os discursos do Francisco são curtos comparados com outros. E sempre com coisas muito práticas e com frases marcantes. E ao falar no Jubileu da Misericórdia, por exemplo, ao instruir o clero sobre o sacramento da reconciliação, ele insistia: Deus perdoa sempre, sempre, sempre. Né? Repetindo, sempre, sempre, sempre. E tem várias falas, tanto discursos formais como falas informais, que ele sempre orientava: Deus perdoa sempre, sempre, sempre. Aos confessores, recentemente, aos confessores da Basílica de São Pedro, ele disse: Deus perdoa sempre, sempre, sempre. Da mesma forma como a gente tem que entender o Jubileu da Misericórdia com o documento que marca o seu pontificado, que é a alegria do Evangelho, que é a igreja aberta, com portas abertas para todos. Por isso que no Jubileu da Misericórdia as portas santas foram abertas no mundo inteiro, para que seja essa acolhida para todos sempre, para que possam entrar, celebrar a misericórdia de Deus e para que possam sair levando essa misericórdia de Deus. E aí tem outra frase também de repetição do Papa Francisco: a igreja é o lugar de todos, todos, todos. E ontem um repórter conversou com um grupo de jovens portugueses que estavam ali, né, chegando, aguardando para entrar na Basílica de São Pedro no funeral, e uma jovem lembrou exatamente dessa frase: a igreja é o lugar de todos, todos e todos. Irmão Diego, e é interessante dentro desse contexto que o Papa Francisco ele trouxe uma imagem da igreja, né? A igreja é como uma casa de portas abertas. E é interessante que no ano extraordinário da misericórdia, não foram abertas somente as portas santas lá em Roma. Né? Todas as igrejas particulares, elas tiveram a sua porta santa e os fiéis tiveram a oportunidade de passar por elas. Lembrando justamente essa abertura, né, da igreja para ser um lugar de acolhimento. E eu lembro outra imagem que o Papa Francisco fez uma comparação da igreja como um hospital, né, de acolhida para aqueles que estão doentes, né?
Então, há uma preocupação do Papa Francisco de fazer com que o mundo, as pessoas vejam a igreja como a sua casa, né? Onde eles são curados pela misericórdia do Pai, mas que eles também saiam para anunciar, por isso a porta aberta, saiam para anunciar essa alegria que eles celebram dentro de casa. Nós somos parte dessa casa. Eu acho que, Padre Wellington, esse pertencimento à igreja é muito importante, né, para cada um de nós. E foi a primeira vez, né, que o Papa abriu portas santas fora do Vaticano. O jubileu era justamente essa oportunidade que as pessoas tinham de visitar a cidade de Roma e de visitar as portas santas nas basílicas vaticanas. O Papa Francisco, no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a primeira porta santa que ele abre na República Centro-Africana. E abre num contexto de guerra civil, fazendo acenos à paz, chamando a atenção para a misericórdia do Pai, né? Chamando a atenção para a misericórdia do Pai. E esse aspecto da misericórdia do Pai se acentuou de tantas formas que o Papa nomeou missionários da misericórdia, que foram sacerdotes, com a delegação especial de perdoar pecados que eram reservados ao Romano Pontífice ou aos bispos. Então, os missionários da misericórdia deveriam fazer o papel de levar de fato o perdão e a misericórdia ao coração de todas as pessoas. Quando o Papa abre o jubileu lá na República Centro-Africana, naquele contexto, ele leva um apelo de misericórdia a um dos continentes onde a Igreja Católica mais cresce, que é a África. A África e a Ásia são hoje os lugares para onde o farol da Igreja aponta, no sentido do seu crescimento, da sua vitalidade. Chama ainda atenção para esse aspecto do extraordinário desses dois pontos, misericórdia e esperança. Amanhã nós celebraremos na igreja, esta imagem dele abrindo as portas da catedral na República Centro-Africana. Uma porta de madeira vazada, porque o templo estava ali quase que semi-destruído e ele abre o jubileu naquele contexto. Mas amanhã é o Domingo da Misericórdia, instituído por São João Paulo II, ainda no jubileu ordinário do ano 2000, dos 2000 anos do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, nós em toda a igreja celebraremos o Domingo da Misericórdia. E hoje nós estamos sepultando o Papa da Misericórdia. O Papa da Misericórdia, o Papa que enfatizou em todas as suas mensagens. E vale aqui lembrar que não é porque o Papa morreu que essas mensagens são engavetadas e se perde o valor. Não. O magistério pontifício, ele continua, ele é ininterrupto. E esse magistério que Francisco ofereceu à igreja, ele continuará de um apelo à misericórdia, de uma igreja aberta para todos. Eu queria até lembrar o lema desse jubileu, né? Misericordiosos como o Pai. Porque não é só um olhar para a misericórdia de Deus, não é só um contemplar a misericórdia de Deus ou um acolher a misericórdia de Deus, mas é um chamado à conversão de cada um de nós para que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso. O lema de Bergoglio fala de misericórdia. Exato. Miserando atic elegendo. Olhando com misericórdia o elegeu. Exato. E aí, que é aquela parte do Evangelho quando Jesus passa e vê o publicano e com misericórdia o enxergou. Daí ele tira o seu lema, né? Olhando com misericórdia o elegeu. Eu queria só contextualizar isso, porque, no programa pastoral e do pontificado de Francisco, ele quer dar consciência a cada batizado do seu papel na igreja, no seu papel na sociedade. Aí nós podemos voltar lá em 2007, no documento de Aparecida, do qual ele foi da comissão de redação, envolver a todos como discípulos missionários, não somente meros espectadores, mas comprometidos a fazer com que a missão da igreja se renove e que a igreja seja servidora da sociedade. Aí a gente remete para a cena que nós vimos hoje, aqueles que foram escolhidos para estar ali diante da Basílica de Santa Maria Maior para se despedir do corpo do Papa. Os pobres da cidade de Roma,
os marginalizados, entre eles pessoas trans, e a forma como a igreja acompanha pastoralmente essas pessoas na cidade de Roma, dando a elas dignidade, ajudando elas para que encontrem trabalho, para que não sejam excluídas. Então, lá em 2015, 2016, quando celebramos a misericórdia, era para que nós, cada um de nós, pudéssemos ter também essa atitude de misericórdia. Misericordiosos como o Pai é misericordioso. E é incrível a gente ver que houve em todos os momentos coerência entre o que era dito e o que era praticado por Francisco. Padre Wellington falou agora há pouco sobre ele abrir literalmente as portas da igreja para receber as pessoas em situação de rua. Isso mostra muito para a gente sobre a necessidade de um discurso bonito, mas também de uma ação que vá de encontro àquilo que está sendo dito. Exatamente. E interessante que eu estava aqui olhando as palavras do Papa Francisco ao abrir o ano da misericórdia, e olha só que a conexão que há entre o início do seu pontificado e os últimos dias do seu pontificado. Olha o que o Papa Francisco diz. Ancorados em Cristo, cruzamos o limiar deste tempo santo e encontramos no tempo da misericórdia e do perdão, para que cada homem e mulher seja aberto o caminho da esperança que não desilude. Então, sempre o Papa Francisco trazendo a lembrança disso. Um tempo de misericórdia, um tempo de perdão, cheios de esperança. Essa esperança que não desilude, né? Que nos anima a cada dia a continuar perseverantes na fé e na esperança. E eu acredito que isso vai, de fato, repercutindo no nosso coração. E se a gente for entender o significado de misericórdia, é justamente isso, é o amor que se inclina sobre a miséria. Né? É um coração que se inclina sobre a miséria humana. E o coração de Francisco sempre foi inclinado para a miséria, principalmente dos mais pobres. A primeira visita que ele faz é na ilha de Lampedusa, um lugar que os italianos não gostam do ponto de vista ali da situação política que se gera por conta das pessoas que atravessam o mar, né, vindo da África para entrar no continente europeu. Então, quantas pessoas morreram naquela travessia? E o que o Papa faz? Na primeira saída do Vaticano, vai até a ilha de Lampedusa, dá uma palavra aos migrantes, chama a atenção para a questão da indiferença. A primeira vez que ele cita globalização da indiferença é ali na ilha de Lampedusa. Depois celebra com aquele povo, fortalece os organismos da igreja para o acolhimento, né? Conhece as histórias pessoais. Eu acho que isso também é muito importante, não é uma questão de massa, ele escuta as pessoas. Só faltou um detalhezinho de tudo isso que ele fez em Lampedusa, porque me toca profundamente. O Papa chora. Chora. O Papa chorou lá em Lampedusa diante da realidade dos imigrantes que morriam ao se lançar ao mar. E quando ele alerta a globalização da diferença, porque com Francisco não é só palavra, é também exemplo, o Papa chora. E não é porque ele chora para justificar o que ele está falando, ele chora primeiro e fala depois. Por quê? Nós não podemos ser indiferentes a essa realidade. A Europa se fechando para receber essas pessoas que estavam fugindo de uma situação humanitária trágica em seus países e buscando condição de vida melhor na Europa e não estavam sendo acolhidos. E perdendo a vida no caminho. E o que o Papa faz? Se faz próximo. Chora, se compadece dessas pessoas. No outro momento, leva 3 famílias dentro do seu avião para serem acolhidas lá no Vaticano. Não podemos ser indiferentes ao sofrimento das pessoas. E ele fala, não podemos perder a capacidade de chorar. Não podemos ter vergonha disso, porque em muitos momentos chorar é fraqueza. E o Papa lembra que chorar é esse coração, como o Padre Wellington lembra, que se derrama, que se aproxima, que se faz próximo e que não é indiferente àquele que está sofrendo.